Vanessa Malta, sou psicóloga, psicanalista, mestre pelo UFMG e a convite do Núcleo Psilax, o qual integro como pesquisadora voluntária, fui convidada para inaugurar o quadro Que Te Causa. E para isso, nada mais justo do que a gente falar do conceito de causa. Eu explorei esse conceito ao longo da minha dissertação de mestrado, realizada entre os anos de 2019 e 2021 no Departamento de Psicologia da UFMG, sob orientação da professora Andréa Guerra e com a orientação da professora Jaqueline de Oliveira Moreira. Na minha dissertação de mestrado, eu buscava investigar os efeitos da metodologia das narrativas memorialísticas para os jovens participantes da pesquisa Adolescências e Leis. O que isso quer dizer? Que a minha pesquisa de mestrado ela é um desdobramento de uma pesquisa anterior. A pesquisa Adolescências e Leis ela foi realizada entre os anos de 2016 e 2018 pelo Núcleo Psilax, e nela a gente buscava investigar o que fazia com que o jovem entrasse ou largasse o crime. A metodologia das narrativas memorialísticas ela é dividida em 3 tempos: narrar, criar e partilhar. Então, primeiramente, a gente pede para que o jovem conte sua história de vida sobre livre associação, da forma como ele quiser. E essa história de vida ela é gravada e entregue para um artista que produz algum tipo de obra a partir da escuta dessa história de vida. Como terceiro tempo interventivo, a gente tem a partilha dessas obras num encontro entre jovens, artistas e pesquisadores. A minha pergunta, que eu desenvolvo na minha dissertação de mestrado, surge a partir desse terceiro tempo, onde eu me pergunto quais são os efeitos dessa metodologia de intervenção para os jovens. Ele foi trabalhado a partir da articulação entre causa e efeito. Eu fui entendendo que se eu quisesse falar de efeito, eu deveria falar de causas. Afinal, não existe efeito sem causa, nem causa sem efeito. Eu me encontrei também com uma citação do Lacan no seminário 11, na lição Inconsciente Freudiano e o Nosso, onde ele trabalha com o impasse da causalidade. Essa foi uma abertura também para eu entrar aí nesse conceito, foi meu ponto de partida. Vamos ao conceito. A gente pode pensar, primeiramente, que esse conceito não é um conceito psicanalítico, A relação de causa e efeito ela é estudada pelos campos das filosofias há centenas de anos. A gente pode citar, por exemplo, Immanuel Kant, David Hume, como alguns dos autores que já estão aí há algum tempo investigando esse conceito. O Freud, ele acrescenta uma novidade a essa relação de causa e efeito, a noção de causalidade, a partir dos estudos dele sobre a histeria, datados de 1895, A partir desses estudos, o Freud passa a considerar a dimensão inconsciente da causa, a dimensão inconsciente como causa nos processos psíquicos, Nesse período, o Freud estava ali tentando investigar a causa dos sintomas dessas mulheres que sofriam de terríveis conversões, somáticas. Era um momento onde até mesmo o campo médico não sabia dizer o que era aquilo, do que se tratava, qual que era a causa daquele sintoma. E então o Freud e o Joseph Breuer, na época, começam a escutar essas pacientes e elaboram a hipótese de que a causalidade desses sintomas estaria ligada à incidência do recalque sobre traumas psíquicos de cunho sexual vivenciados por grande parte dessas pacientes. Esses traumas eles seriam ocasionados por diversos fatores causais, não apenas por um episódio vivenciado, e se estruturariam a partir de 2 tempos. A gente teria um primeiro tempo onde acontece a vivência traumática e um segundo tempo que afirma o caráter sexual dessa primeira experiência. É a ideia dos dois tempos do trauma na teoria freudiana. Então, avançando um pouco nos estudos, o Freud conclui que esses traumas psíquicos eles não seriam oriundos necessariamente de vivências sexuais traumáticas. De fatos que realmente aconteceram nessa dita realidade compartilhada. A causalidade do sintoma ela estaria ligada a fantasias inconscientes. Na carta 69, datada de 1897, o Freud já escreve para o seu amigo Fliess, falando sobre descrença na teoria dele. Nessa teoria que ele havia elaborado de que a etiologia sexual da neurose ela estaria estabelecida em 2 tempos, experiência traumática e ação do recalque. O que faz o Freud se interrogar sobre essa hipótese é a própria experiência de análise dele. Afinal, o Freud ele não localizava alguma passagem
né, onde ele tivesse vivido algum tipo de trauma sexual, de experiência sexual traumática. Então, desse modo, ele indaga-se sobre a representação da realidade material no inconsciente, apontando a indistinção entre a verdade e a ficção nesse plano. Permanece aberta a possibilidade de que os abusos ou traumas sexuais descritos pelos sujeitos fossem oriundos de suas fantasias inconscientes. Ao relatar uma cena de abuso sexual não ocorrida na dita realidade compartilhada, o sujeito denuncia a realidade em causa de seu desejo, e é a essa que a psicanálise dirige prioritariamente a sua escuta. Então, considerando esse percurso dos estudos freudianos, né, sobre a causalidade psíquica na neurose, eu elaborei um esquema sobre a relação de causa e efeito que acho que seria interessante a gente projetar ele aqui também. Não sei se já estão tendo acesso, mas o que a gente pode pensar, né? Que nesse esquema, o campo da causa ele seria ilustrado por esse círculo de cor cinza, enquanto o campo dos efeitos é expresso por aquele de cor preta, né? A ilustração do campo da causa considera o seu caráter sobredeterminado, que é indicado então pelo termo N, né, que é uma simbologia utilizada no campo das matemáticas, que expressa o conjunto infinito de números naturais, ou seja, o conjunto infinito de causas possíveis para a expressão de um sintoma ou de um efeito, apontando também, né, a expressão dos fenômenos inconscientes, dessa causa inconsciente. O campo dos efeitos, né, por sua vez, ele é expresso nesse esquema pelo termo sintoma. E a ação do recalque, indicada pelas barras, ela incide sobre a interseção dos campos da causa e do efeito, né, provocando uma desarticulação entre eles. O enlace entre essas duas instâncias, causa e efeito, se torna possível por vias imaginárias, né, a partir da ação da realidade psíquica sobre a articulação entre causa e efeito. Então, por isso que a gente tem esse outro círculo, né, envolvendo aí os círculos da causa e do efeito. A gente vai ter um possível enlaçamento desses campos através de um registro imaginário, não de um registro real. Então, no esquema apresentado, a realidade psíquica é indicada por esse círculo pontilhado. A gente pode pensar na centralidade que os conteúdos fantasmáticos inconscientes, provenientes da realidade psíquica do sujeito, alcançaram na tentativa de delimitar os fatores causais em jogo na etiologia das neuroses para a psicanálise, né? A relação de causa e efeito na teoria freudiana, ela é indeterminada. Nada garante que determinada causa acarretará em determinado efeito, assim como que o mesmo efeito é oriundo de uma mesma causa. Se tratando de uma causa inconsciente atravessada pela ação do recalque e sobredeterminada, é impossível a gente estandartizar os fatores causais de um sintoma, né? O que eu quero dizer com isso, né? Que a gente não pode dizer que a expressão de determinado fenômeno psíquico possui uma mesma causa, diferente, por exemplo, do campo médico, né? Que já vai tentar achar uma causa comum a um sintoma, né? Ali, dizendo desse campo fisiológico, a gente pode dizer de uma causa comum. Dizendo de um campo, de uma realidade psíquica atravessada pelo inconsciente, a gente nunca vai poder acessar de fato o que é a causa em jogo para aquele sujeito. Não é à toa que o Freud vai sempre convocar num tratamento analítico, não só o Freud, né, mas todos os psicanalistas aí que o seguiram e que estão exercendo a psicanálise, né, a psicanálise clínica. A gente sempre vai convidar o sujeito a dizer sobre o seu sintoma, porque a gente quer escutar o que é a causa para ele, né? Não tem uma causa já determinada. O Lacan ele desenvolveu ao longo do seu ensino diversas formulações sobre a causalidade psíquica. Aqui nos interessa em especial a gente pensar nas formulações que ele desenvolveu a partir dos anos 1960, com a formulação do objeto A, o objeto da psicanálise. Mas a gente pode pensar em outros marcos importantíssimos que trazem aí elaborações centrais do Lacan sobre a causalidade psíquica. Entre eles, a gente pode citar o debate entre o Lacan e o Henriet no colóquio de Bonneval, mais ou menos ali nos anos de 1940, onde o Lacan questionava as proposições que o Henriet colocava na época, né? O Henriet dizia que, a partir da proposta da teoria organodinamicista, né, que a atividade psíquica estaria a serviço da adaptabilidade do ser humano à realidade. O sofrimento mental seria justificado a partir de lesões em nível biológico que
que comprometeriam o funcionamento dito normal do aparelho psíquico. O Lacan vai rebater essa ideia e argumentar que, se lermos os sintomas como efeitos de causalidades deterministas, a responsabilização do sujeito diante do mal-estar do qual ele se queixa é apagada em nome de uma relação pré-determinada entre causa e efeito, o que não permite a esse sujeito dizer sobre o seu sintoma. O mesmo que eu disse, agora há pouco sobre a teoria freudiana. Então, retomando os estudos lacanianos aí dos anos 60, a gente pode pensar que é nesse período que o Lacan elabora a noção do objeto A, esse resto não simbolizável, produto da operação de constituição subjetiva do sujeito. Esse é um conceito muito caro para a psicanálise lacaniana, aqui eu vou ter que perpassar ele mais rapidamente, mas eu sugiro que quem tenha interesse nesse conceito possa voltar em alguns vídeos aqui do próprio canal, onde a gente trata desse conceito. Esse resto, ele funda o sujeito desejante, a partir de um ponto de não inscrição. É quando falta uma inscrição simbólica que a gente tem o advento do sujeito. Então, Lacan adota a noção de causa na sua obra, a partir desse ponto de fratura do campo simbólico, a partir do objeto A. O objeto A é o objeto causa de desejo. Então, o Lacan reitera essa desarticulação entre causa e efeito. Acho que a partir do esquema que eu elaborei também sobre a relação de causa e efeito na obra lacaniana, acho que vai ficar mais fácil para a gente poder entender como que essa desarticulação vai acontecendo de uma maneira ainda mais radical na obra lacaniana. Então, o que a gente pode ver? Então, afastando-se das vias sexuais traumáticas dos estudos freudianos, a causa inconsciente no esquema lacaniano, ela opera mais além da ação do recalque, e ela instaura-se a partir dessa divisão estrutural do sujeito, que é o objeto A. A gente nota que não há nenhum tipo de junção entre o campo da causa e o efeito, como acontecia no esquema freudiano, Aqui nesse esquema, eles estão completamente desarticulados, e ao centro a gente tem o objeto A, O emprego dessas diversas setas que circundam o objeto A nesse esquema, ele expressa a presença invisível desse objeto, anunciando um lugar qualquer no qual ele pode estar. Não necessariamente ele vai estar entre causa e efeito, mas ele está aí atravessando essa articulação em um lugar qualquer. O campo dos efeitos, ele continua sendo representado pelo advento do sujeito barrado e do seu sintoma, tomados como efeitos do trabalho inconsciente e do retorno insistente das representações recalcadas. Então, ao inserir o objeto A no registro da causa, o Lacan revela a ânsia constitutiva do registro causal do desejo, que está mais além da ação do recalque, como o Freud elaborou na obra dele. Essa ânsia, ela impede que o registro da causa se articule a uma representação simbólica capaz de assegurar que determinada causa vai acarretar em determinado efeito. Então, qualquer representação tomada como causa abarcará, por pressuposto, uma falta inerente ao campo simbólico, que vai ser esboço desse ponto de claudicação, de tropeço da relação entre causa e efeito. Esse é uma formulação feita pelo Lacan na lição Inconsciente Freudiano e o Nosso, do Seminário 11, onde Lacan vai dizer que entre a causa e o que ela afeta há sempre claudicação, ou que só existe causa para o que manca. Então, essa claudicação representa os tropeços, as mancadas, ou seja, o sujeito pergunta sobre a causalidade do sintoma dele a partir do momento que ele manca, a partir do momento que algo não vai bem. Então, a gente pode pensar que a relação entre causa e efeito em psicanálise é, assim, inseparável da posição assumida pelo sujeito. O sujeito é responsável por aquilo que o causa. A causa, tomada como objeto A, não pertence ao registro objetivo ou determinista. Ela é aquilo que há de mais ístimo no registro subjetivo do sujeito. Então, para concluir, a gente pode pensar que para apreender algo da ordem dos efeitos em psicanálise ou do campo da causa, é preciso se haver com a dimensão real, proveniente da não expressão do objeto A sobre o campo dos sentidos. No Freud, esse resto resistente à simbolização, que atravessa a relação de causa e efeito, é fruto da ação do recalque, enquanto no ensino lacaniano, a desarticulação entre esses dois campos é originária de um tempo pré-subjetivo, do objeto A
tomado como produto da operação de inscrição do sujeito no campo do outro. Eu que agradeço o convite, né, e a oportunidade de estar aqui trazendo um pouco para vocês sobre esse conceito. Acho que o mais importante talvez seja a gente entender, né, que para a gente falar do que nos causa, a gente precisa entrar no campo do desejo, né, no campo do objeto A. E esse campo é um campo é um campo onde sempre resta alguma coisa. Não parece à toa que as nossas pesquisas sempre comportam uma fenda, uma abertura, uma pergunta, né? Sempre tem algo que fica em aberto. E talvez seja isso, né, que nos impulsiona aí a sempre continuar a produzir, a trabalhar e a se interrogar. Muito obrigada.